Escolhido de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquela quarta do sobrenatural. É aquele dia que o Pai preparou mais uma porção dos seus ensinos, uma porção da sua palavra para chegar a mim, a você. Te convido a ficar conectados até o final e ver quão grande é essa revelação que o nosso maravilhoso Deus preparou para você receber hoje. Ore ao Espírito Santo e nós já declaramos Ele te tocando aí onde você está. Pai, toca em cada um filho e filha, para que eles possam receber a revelação, a sua palavra viva e eficaz, para cumprir todo o propósito para que é lançada. Pai, a Ti rendemos graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu estás sempre conosco e Tu tens acompanhado, Tu tens guiado, Tu tens dado as instruções. E nós declaramos totalmente coração aberto para receber esta semente, corações abertos para receber o novo de Ti. Pai, que hoje à noite eles possam acrescentar mais uma revelação vinda do Teu trono. Fica conosco, ó Espírito Santo, ministra junto conosco, unge minha boca, meu coração, corpo, alma e espírito, unge a minha mente, unge também Teus filhos aí, Pai, corpo, alma e espírito, para que eles recebam de Ti. A Ti rendemos graças, em nome de Jesus. Amém? Gente, eu quero começar a ler uma narrativa que está em 1 Coríntios capítulo 3. E hoje nós vamos dar um enfoque a algumas palavras que Paulo relatou. E eu quero que você preste bastante atenção, porque vai fazer toda a diferença na tua caminhada e na tua jornada, em tu viver a palavra de Deus. O versículo 1 diz assim: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais. Como é? Paulo já começa o quê? Fazendo uma exortação e uma advertência àquele povo que ele não pôde falar como se fossem pessoas espirituais ou esclarecidas ou no nível espiritual. E ele continua: mas como a carnais. Aí ele vai e faz uma comparação e diz: como a crianças em Cristo. E ele vai relatando: eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. É interessante, porque o apóstolo Paulo estava dizendo que estava falando não como pessoas esclarecidas ou num nível mais alto que pudesse compreender espiritualmente as verdades que o Pai deixou para mim e para você. Porque se Deus é Espírito, é necessário que eu e você nos desapeguemos da nossa mente carnal, da nossa mente que a gente diz, dos sentidos que a gente tem, ou talvez da nossa lógica humana, para receber algo, um alimento, que ele diz aqui: eu tenho a vocês leite e não comida sólida. Então, se ele falou essa advertência, é porque existe algo a mais, algo mais poderoso que Deus quer revelar a mim e a você, mas depende do nível que nós estamos. Por isso que a gente vem falando, para a gente compreender um Deus que é Espírito, é preciso que a gente entenda os princípios que ele escreveu na Bíblia Sagrada, para mim e para você. É por isso que nós estamos lendo esta narrativa, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Gente, quantas pessoas hoje não estão em condições de receber, porque não tem essa maturidade. Então, muita gente está recebendo leite e não a comida sólida que deveria estar recebendo. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são
carnais. Então é preciso que eu e você nós comecemos a pensar que existe uma forma de ter, receber, andar e viver existe, não só como a mente carnal. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, ele vai explicando, vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Ele faz. Mas quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o mistério que o Senhor atribuiu a cada um? Então eu, você e outros que ministram, nós temos mistérios e ministérios que o Pai nos incumbiu. E porque muitos ali naquele momento estavam dizendo Apolo, Paulo, Pedro, e eles estavam escolhendo como se fosse o ministro e estavam esquecendo da verdadeira essência, que é servir a um só, o Cristo Jesus. Então não importa se é de Pedro, se é de Paulo, se é de Apolo, você é de Cristo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, não é Carlos que faz crescer, mas é o nosso Deus maravilhoso que faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que colhe, nem o que rega faz alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E o outro está construindo sobre ele o que foi colocado. Contudo, veja, cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Se já existe um alicerce, a construção é em cima daquele alicerce. Não se pode fazer um outro alicerce. E esse alicerce é Jesus Cristo. Amém? Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Por isso que a vida, ela não é o bem mais precioso aqui na terra. Não se enganem se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era. Então existe um padrão desta era, existe um padrão espiritual, um padrão do reino celestial, um padrão do reino, para nós compreendermos e termos as revelações e nós sermos como, vamos chamar assim, homens carnais. Porque os padrões desta era devem tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito:
Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Nem Pedro, nem Paulo, nem apóstolo, nem Carlos. Não se gloriem nos homens, se gloriem a Ele, o único verdadeiro. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Ele é o único, o verdadeiro. Gente, o homem carnal, ele dirige a sua vida baseado nos 5 sentidos. Nós já falamos isso, mas eu vou refrisar para que você entenda quando nós falamos no homem carnal, que você tem que crucificar a sua carne, crucificar o seu homem carnal, para você receber o melhor de Deus. E às vezes as pessoas, elas confundem, não entendem. Mas de uma forma simples e didática, eu vou tentar ensinar que o homem carnal é mesmo aquele cristão que vive pelos 5 sentidos. Um homem com essa mente, ele vive pelo que vê, sim, pelos olhos, visão. Ele vive pelo que ouve, tudo que se ouve ele vive pelo que saboreia, vive pelo que cheira, vive pelo que sente. São os 5 sentidos. Muitos, mesmo cristãos, os filhos de Deus, estão vivendo desta forma. Estão vivendo. Só um minutinho. Vou tentar silenciar aqui para ele não. Mesmo os filhos de Deus, mesmo os cristãos, estão vivendo pelo homem carnal, pelos 5 sentidos. Estão dirigindo a sua vida pelo que vê, pelo que come, pelo que escuta, pelo que cheira, pelo que coloca. E a Bíblia chama isso de homem carnal. Chama isso de crianças, de bebês em Cristo. E o que nós relatamos aqui na narrativa é que a maioria tem escolhido viver pela carne. Então tudo que você vê, tudo que você está fazendo, está levando a você agir como homem carnal. Deixa eu dar logo um código revelado aqui. Em vez de você viver pelos 5 sentidos, em vez de você viver como homem carnal, existe você viver guiado pelo Espírito Santo, guiado pela palavra de Deus. E quando você decide não viver pelo homem carnal e viver guiado pela palavra de Deus, aí a palavra de Deus, ela vai te governar e vai dar autoridades, poderes e privilégios também para você fazer o mesmo. Quando você está de posse do manual da vida em suas mãos, aí você começa a ler. Aí você talvez não entenda nada. Mas aí daqui a pouco você começa a compreender alguma coisa. Aí você começa a desejar, a meditar, a estudar as narrativas. Aí você começa a crer. Porque a fé ela é ativada por ouvir a palavra de Deus. Então você tem que escutar. Por isso que eu estou ensinando a você não só ler em voz audível, declarando ali, porque
o teu ouvido natural escuta, o teu ouvido espiritual também escuta, e você ativa os 5 sentidos espirituais. Existem os sentidos espirituais que precisam ser ativados. E você começa a declarar a palavra. E você começa a ver que começa a fazer uma transformação na tua vida. E você tem que caminhar permanecendo, declarando. Então, deixar que a palavra tome governo da tua vida. Toda a palavra de Gênesis a Apocalipse. É esse manual de vida que nos foi deixado. É difícil? É. Mas nós estamos lançando a confissão da palavra. Nós estamos lançando a porção diária, as gotas de sabedorias. Então vá recebendo. Tanto quando nós mandamos, como das pessoas que estão mandando para vocês também. Que já estão compartilhando e multiplicando os ensinos de Deus. Porque enquanto você não colocar em prática, a sua vida, ela está movida. Ela está sendo gerenciada pela, vamos dizer assim, pelo homem carnal. E você tem que desenvolver que você viva pelo homem espiritual. Quando nós temos essa informação, a gente começa a compreender que eu tenho, e você tem também, que precisa de aprender algo mais. Porque o natural nós já sabemos, nós desde criança que nós aprendemos a viver como um homem natural. E como viver como um homem espiritual? Por meio da palavra. E eu quero te fazer uma pergunta. Vocês hoje se consideram bebês ou crianças em Cristo Jesus? Não precisa responder, tá? Você tem vivido, você tem sido governado pelo que vê, pelo que escuta, pelo que come, pelo que sente, pelo que cheira. Se você respondeu sim a estas perguntas, então você está um homem carnal. Você gostaria de viver guiado pelo homem espiritual, pelo Espírito Santo de Deus? Viver, presenciar e a tua vida fazer uma transformação? Paulo disse ali: eu não posso falar a vocês como homens espirituais, porque vocês são homens carnais. As suas mentes não cresceram, as suas mentes, elas não, vamos dizer, avançaram. Para que as suas mentes avancem, é preciso vocês aprenderem do manual da vida. Vocês precisam renovar a mente. Como? Deixa eu só fazer uma pequena explicação. Quando você se converte, que a gente chama converter, você diz: eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e você declara isso, automaticamente o teu espírito, ele é recriado. Sim, você recebe um espírito novo. Mas a tua mente, ela não é de imediato. A sua mente, ela não é renovada de imediato. Você é quem precisa entrar no processo para renovar a sua mente. O seu espírito está recriado, mas a mente não está. E se a mente não está, como é que você vai compreender tudo que o Pai preparou para mim e para você, como benefícios, privilégios, promessas? E é preciso que para mim viver e você viver um sobrenatural de Deus, que a gente compreenda como é esse processo. Como renovar a mente. Porque meu espírito ele está recriado, mas a minha mente ainda não está. A mente deles ali não estavam renovadas, precisavam ser renovadas. Eles continuavam ainda, vamos dizer, bebês, crianças em Cristo Jesus. É porque eu preciso conhecer mais de Cristo. E quanto mais eu conhecer de Cristo, eu vou ter os benefícios para viver como um cristão. Renovado, recriado. E o sobrenatural de Deus, a fé ela é aumentada. E pasmem, poucos têm vivido nesse nível mais avançado. Deixa eu dar logo um outro código revelado aqui.
Busque aprender os princípios elementares da palavra de Deus. Como? Existem uns princípios e esses princípios eles são elementares? São. E poucos não buscam. Eu estou o que fazendo aqui com vocês agora? Ativando a vocês a pensarem que existe muito mais do que o que vocês já viu, já aprendeu e já sabe. Olhe, essas revelações elas são ilimitadas. Mas também você não vai receber tudo, você vai recebendo aos poucos e você vai subindo, você vai crescendo, você vai transformando, matando o homem velho e você vai criando um homem espiritual. Existem os princípios elementares da palavra de Deus. Convido você a abrir Hebreus, capítulo 5. Veja o versículo 11, o que é que diz. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês, novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. Como? Existem princípios elementares da palavra de Deus. São coisas difíceis de explicar? São. Mas porque também se tornaram lentos, era para estar mais avançado, procurado mais, buscar mais, e não buscaram. A essa altura, muitos já eram para serem mestres e não são. Agora precisa de alguém que ensine a vocês, novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. Interrogação. Você conhece os princípios elementares da palavra de Deus? Não. Então se junte a nós, vamos conosco para a gente começar a estudar os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Então aqui contém também o que? Um ensino da justiça? Sim! Ensino da justiça, justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tem que exercitar constantemente na palavra, no ensino, no estudo, na meditação, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Então existe muita coisa a ser revelada para mim e para você na palavra de Deus. Existe uma sabedoria que o Pai é quem vai nos revelar por meio do Espírito Santo. O Senhor nos adverte que acontecerão apostasias, que muitos vão abandonar da fé, abandonar das palavras, renegar algo. Como? Apostasia é você renegar algo. E quando você começa a renegar as verdades de Deus, começa a renegar a palavra, você só começa e escolhe. Não, isso é para mim, isso não é. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Você está fazendo apostasia da palavra da justiça de Deus, que Ele escreveu para mim e para você. E muitos têm renegado esses alvos. E esses alvos, eles são essenciais, eles são vitais, eles são os princípios elementares da palavra de Deus, que precisa estar inculcado na minha e na tua cabeça, na mente e no coração. Não sejamos negligentes para ouvir. Difícil interpretação. Alguns dizem, eu não entendo a palavra. Mas sequer pedem ajuda ao nosso ajudador, o Espírito Santo, que foi quem inspirou os 40 homens aí, para que eu e você nós possamos compreender. Precisamos compreender sim, mas vindo a revelação dele. E a revelação é por níveis. Eu posso ter uma parte da revelação hoje, e daqui a um mês, daqui a um dia, 2 dias, eu receber mais revelação, então eu acrescento.
É assim que o Pai vai nos dando. Não é porque você teve uma revelação que vai ser só aquela e ser finita, limitada. Não. As revelações, elas são ilimitadas. A cada momento, a cada tempo que você for crescendo, crucificando o homem carnal e crescendo no homem espiritual, vai vindo revelações, e elas vão sendo acrescentadas. Por isso que você tem que estar aberto ao novo de Deus, tem que estar aberto a Deus. Quando você se alimenta dessa palavra, que é um alimento para mim e para você, diariamente, nós declaramos, estudamos, meditamos, recebemos a revelação. Essa palavra da justiça. E que eu e você, nós pertencemos à família celestial. A um Deus que é Deus Espírito. Que começa a revelar para mim e para você. E nós colocamos em prática. E colocamos e vamos vivendo, experimentando essa palavra da justiça. Porque muitos estão só no intelecto. Eu sei e falo bonito. Mas experimentar a palavra da justiça em sua vida. Praticar e ensinar a outros. O Senhor Jesus ensinava, mostrava, demonstrava, explicava, convidava, curava, libertava. E quando eu e você, nós falarmos dessa palavra da justiça, nós declararmos essa palavra da justiça, que Jesus Ele foi a própria justiça por mim e por você. Como? Cristo Jesus se fez justiça, se fez justo por mim e por você? Sim, na cruz. Agora eu estou começando a compreender que Cristo se fez justiça por mim e por você. Se fez justiça, nos tornou justo. Ele foi justo e nos tornou justo. Agora eu sou justo porque alguém fez justiça por mim. Ele fez a justiça por mim e por você. Por toda a humanidade. Ele está nos dando a revelação que foi feita pela morte da cruz. A palavra da justiça foi gerada ali. Ele que é a rocha eterna. Ele conquistou para mim e para você que eu fosse justo e que você fosse justo. Para nós estarmos perante o Pai, Deus, não mais com nenhuma condenação, não mais com sentimentos ruins, com sentimentos de culpa, mas Ele nos fez justo e disse: venha para o Pai. Eu paguei o preço por vocês, então vocês podem estar diante do Deus maravilhoso, de viver essa palavra. Foi Jesus que conquistou por mim e por você. Essa justiça é a condição. Essa justiça é a capacidade de eu e você estar na presença de Deus, do nosso Pai maravilhoso, sem esses sentimentos de culpa, de porque eu pequei, porque eu fiz isso, porque não sou digno. Não, gente, nós somos dignos porque Jesus nos deixou, nos fez digno. Ele fez essa justiça. Então, o sentimento de culpa nenhuma vai nos afastar mais, porque nós já fomos aproximados. Sentimentos de condenação, não. Ele já quebrou. Ele já me resgatou, já te resgatou. Consciência de não merecermos. Ele já nos deu a consciência que nós merecemos, porque foi Ele que nos deu. Foi Ele que fez. Nós somos livres agora. Nós somos justificados.
libertos pelo alto preço, pelo sangue. Você sabia que... Deixa eu dar mais uma revelação aqui, mais um código revelado. Se nós podemos estar diante de Deus sem culpa, sem sentimentos, sem condenação, justificados, puros e limpos, nós também recebemos o direito de estarmos diante dos demônios, do inimigo, da enfermidade, das doenças, e exigirmos que eles saiam da nossa vida, porque agora nós temos o acesso ao Pai e já nos deixou o justo. Porque algumas doenças, algumas enfermidades, algumas injustiças, algumas coisas que vêm como adversidades, lutas, batalhas, que vêm com tantas coisas ruins sobre a tua vida, você tem o direito de exigir que o inimigo saia. Por isso que eu falei, está à frente dos demônios, das doenças, de algumas enfermidades, e exigir com a palavra de Deus, essa palavra da justiça, essa palavra que nos deu todo o direito de mandar ir embora. Então os sentimentos ruins têm que serem trocados por um sentimento de vitória, de conquista. É para quando eu e você, nós falarmos a palavra de Deus, acionarmos o mundo espiritual, o reino de Deus, para aqui na terra, e nós nos movermos como indivíduos espirituais que vivemos num corpo e estamos aqui na terra. É quando nós descobrimos que existe essa palavra da justiça para todas as coisas que nós vivemos aqui como homem carnal. Nós somos um ser trino: corpo carnal, homem carnal, alma e espírito. E é o reino espiritual quem domina o reino carnal. Por isso que nós somos dominados pela justiça que Cristo fez. Agora nós vivemos sobre o governo dele. Qualquer circunstância, qualquer demônio, qualquer inimigo, qualquer coisa que venha das trevas, nós temos a autoridade, porque Cristo conquistou por mim e por você. Essa palavra da justiça nos concede o direito de entrarmos diante do inimigo, das doenças, das circunstâncias, das adversidades, das enfermidades, e declararmos a palavra, porque sendo espiritual será eliminado. Quando nós falamos que nós devemos crucificar o homem carnal, é porque algumas coisas são loucas aos olhos do nosso entendimento normal. E quando nós vivemos pela fé, o justo vive pela fé. O justo vive pela palavra da justiça, que é a palavra de Deus. Aí nós nos posicionamos com a autoridade. A autoridade de Jesus, a autoridade no nome de Jesus, que Ele nos concedeu para mim e para você. Ele já venceu todas as batalhas, todas as lutas. Ele venceu as enfermidades, Ele venceu as dores. Ele venceu até a morte. Os que crerem na palavra de Deus, nessa palavra da justiça, vão passar a ser dominadores absolutos sobre circunstâncias, sobre demônios, sobre situações, sobre enfermidades, sobre doenças causadas pelas trevas. Como então colocar em prática? Eu digo falando, declarando, estudando, meditando, ouvindo, usando o poderoso nome de Jesus. Vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios, capítulo 5.
2 Coríntios, capítulo 5. Veja o versículo 21. Por que nós temos esse direito? Porque Deus tornou o pecado por nós, por mim, por você. Foi Deus que tornou-se pecado por mim, por você. Aquele que não tinha pecado nenhum, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora você compreendeu? Porque nós nos tornamos justiça de Deus. Porque Deus, através do seu Filho Jesus, tomou o meu, o seu pecado, nos redimiu, nos comprou pelo seu sangue e nos tornou justiça de Deus, para que eu e você nós pudéssemos receber essa palavra de Gênesis Apocalipse, que é a justiça de Deus, a palavra da justiça. Tudo é verdade para aqueles que creem. Quando diz tudo é possível ao que crê, vocês perceberam que o que eu creio, o que eu acreditar na palavra, é possível? Então, quando o homem natural, ele pensa, o homem carnal, ele pensa só através dos 5 sentidos, pelo que vê, pelo que ouve, pelo que fala, pelo que pega, pelo que sente, pelo que cheira, não está vivendo a palavra da justiça. Compreenderam? Agora, quando você vê e você está vivendo pela palavra da justiça, e você entende, tudo é possível ao que crê, com os princípios da palavra, com os princípios de Deus, com os princípios elementares de Deus, aí tudo se torna possível. A sua fé, ela pode ser ativada, ela pode ser aumentada, mas se você não crê, não acontecerá, porque tudo é possível ao que crê. Veja o que é que a palavra diz a respeito do que tu passas, as lutas, as adversidades, como eu estou dizendo aqui, é a forma de você pensar, de crer, acreditar, e vai acontecer. Amém? A palavra de Deus, ela liberta os homens carnais para deixar homens livres espirituais. Ela arranca, leva para fora do domínio de Satanás, para que eu e você, filhos de Deus, tenhamos a liberdade. Porque muitos estão acorrentados, porque muitos estão presos em cativeiros, porque precisa colocar em prática a palavra de Deus, precisa declarar. Abra aí Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então existe alimento sólido, filho e filha. Não fique só nesse básico, vamos dizer assim, nem no feijão com arroz, é no leitinho mesmo. O Pai quer te revelar. É o Pai quem quer te revelar. Mas você tem que fazer da tua parte. Você tem que começar a querer renovar a tua mente. Porque teu espírito já foi recriado, mas você tem que renovar a mente. Vamos dar uma olhada em Tiago 5. Veja aí o versículo 14. Há entre vocês alguém que está doente? Se eu fizesse essa pergunta, aí entre vocês que estão assistindo ou que irão assistir, alguém está doente? Aí você, sim. Aí diz que essa pessoa, que você respondeu sim, mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com o óleo em nome do Senhor Jesus. Pois a oração feita com fé curará o doente,
o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Bem, a palavra de Deus está me dando uma instrução para mim e para você. Tem alguém doente? Sim. Manda chamar os presbíteros da igreja para que orem e unjam com o óleo. Põe as mãos e coloque o óleo. Pois a oração feita com fé, oração feita com fé, não é qualquer oração, tem que orar com fé, curará o doente, pois é o Senhor quem vai levantar o doente, é o Senhor quem vai curar, não é os presbíteros, mas eles têm que fazer a parte nossa aqui, porque o homem carnal, ele precisa, vamos dizer, ser tocado, porque ele não tem o que vê, o que escuta, o que sente, o que cheira. Por isso que existe essa instrução para as pessoas que são carnais a pedirem, para que haja, vamos dizer, a movimentação, eu chamo de ato profético natural, para que aconteça o sobrenatural, porque o sobrenatural é de Deus, a cura vem de Deus, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. O homem carnal, ele precisa ser tocado, eu sei, e a gente vai lá e impõe e faz, e assim acontece a cura. Código revelado. Em nome do poderoso Senhor Jesus, o óleo da unção. Confessar uns aos outros os seus pecados. Pois você sabia, porque você não confessa um pecado, porque você não confessa, não pede perdão, às vezes existe essa legalidade que o inimigo ele pega e você fica aprisionado. Mas quando você confessa até uns aos outros, aí acontece a cura, o milagre. O Pai libera o perdão, é o Pai que libera o perdão. Deixa eu dar já outro código revelado. Quando a gente fala orar uns pelos outros, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A súplica de um justo perante o nosso Pai vai fazer toda a diferença na vida de muitos que são homens ainda carnais, que ainda depende de outros que orem, porque tem gente que já ora por si só, mas se você ainda está nesse nível, continue fazendo, mas peça ao Senhor que vá mudando para que você mesmo comece a orar por si, para que as situações elas aconteçam por meio de você. Enquanto tem outros ainda que precisam se alimentar de leitinho, você vai fazendo, você vai orando, pondo as mãos. Amém? O óleo da unção sobre a cabeça. Deixa eu dar uma pincelada aqui, porque a questão de ungir esse óleo, porque o Senhor, Deus, vamos voltar um pouquinho lá em Êxodo 30. O Senhor preparou uma receita. Foi Deus que deu essa receita a Moisés. Êxodo 30, versículo 23. Para que Moisés preparasse um óleo. E esse óleo não era qualquer óleo. Esse óleo, depois de preparado, Deus desceria nesse óleo. Por isso que é chamado o óleo da unção. O óleo santo. Porque o óleo é um simples óleo. Agora, o óleo, depois de preparado, Deus desce nesse óleo. Vamos ver como foi que ele deu as instruções para... Versículo 22. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, de um vinho específico, 1 galão de azeite de oliva. Façam com eles o óleo sagrado para as unções. Óleo sagrado para as unções.
uma mistura de aromas, obra de perfumista. Obra de perfumista não é porque era qualquer um que poderia preparar. Não, tinha que ser um especialista. Alguém que tivesse a técnica. Porque esse óleo era especial. Esse será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os utensílios. O candelabro, os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Tudo tinha que ser ungido com esse óleo. Você os consagrará. Tinha que consagrar a Deus. E serão santíssimos. Após a consagração, Deus desceria desse óleo. O poder de Deus, a unção, como nós falamos, se apegava ao óleo. Para quando ele colocasse, onde ele colocasse. E tudo que neles tocar se tornará santo. O óleo, quando era colocado sobre todos, tudo se tornava santo. E as pessoas que se tocavam recebiam a unção, recebiam o poder de Deus, a presença de Deus. E ele disse: unja também Arão, um de seus filhos, e consagre-o para que sirvam como sacerdote. Você acha que Deus iria fazer, em dar esse ensino, essa instrução de qualquer forma? Não. Deus, quando dá uma instrução para mim e para você, quando nós aprendemos e colocamos em prática, é para usar em prol dos filhos de Deus. Tem utilidade e para nós usarmos. Então aqui foi feito como se preparava o óleo da unção. Não era qualquer jeito, nem qualquer óleo, nem de qualquer forma. Pois Deus deu a instrução a Moisés, Deus deu a receita dos ingredientes. Você sabe o que significa a mirra? Mirra é uma erva, ela tem um aroma agradável, tem sabor amargo. Aroma agradável, mas tem sabor amargo. Por quê? Quando nós carregamos uma unção, quando nós estamos vivendo na caminhada, na jornada de cristão, tem também partes que nós vamos sofrer, essa parte amarga, tem os quebrantamentos. Às vezes existe até morte, às vezes existe provas, existe padecimentos. Faz parte da caminhada. Tribulações, perseguições. É esse sabor amargo da mirra, então faz parte da receita. É o preço que às vezes pagamos, que você paga por carregar o poder de Deus, a unção de Deus. Porque muitos buscam o poder, mas não querem pagar preço. Existe um outro ingrediente que chama a canela. Canela tem dois grandes atributos, a canela, que é a firmeza e a estabilidade. Para mim e você, para nós sermos cristãos, caminharmos, andarmos em meio a esse mundo, é preciso a gente ter firmeza e ter estabilidade. São dois elementos que têm que estar presentes na vida do cristão. Porque às vezes a gente pensa, não, é só maravilhas, é só... Sim, nós vamos ter, sim, buscarmos, vivermos em plenitude. Mas quando nós fazemos parte do processo, para alguns acontecem. E a firmeza e a estabilidade são fundamentais para que eu e você nós possamos carregar, andar, viver a palavra da justiça. Existe também o cálamo, que é uma cana aromática. Ela é reta, então retidão, vermelha, sangue de Cristo. Cheira a gengibre, né? Dizem, né? Eu não conheço a cana, esse cálamo, né? Esse ingrediente ele é associado aos dons, quando são ativados na nossa vida pelo Espírito Santo. Esse ingrediente, quando você olha a palavra, a origem da palavra, vem trazendo, dizendo que ali os princípios espirituais naquele ingrediente, quer dizer que Deus dá uma autoridade divina quando a gente recebe o óleo da unção. Nos dá autoridade para ministrarmos, para falarmos, pregarmos e
cumprirmos o ID, o propósito de Deus. Tem um outro ingrediente que é a acácia, é um arbusto de flores amarelas, tem agradável aroma, mas ela não era utilizada do jeito que pegava e colocava. Não, ela tinha um processo, por isso que o perfumista ele tinha que trabalhar, secar as folhas e depois pulverizar sobre o azeite. Olha, tudo que Deus fez é perfeito, tá? Deixa eu dar só o azeite. E o azeite a gente sabe que o azeite é o Espírito Santo de Deus. Aí junto é o poder de Deus, é a unção de Deus na minha e na tua vida. Por isso que o óleo, tudo, quando era preparado o óleo, Deus descia ali. O Espírito Santo, o poder, a unção, se apegava àquele óleo. E tudo que era tocado virava santo. E todos que tocassem recebiam cura, milagres, sinais, maravilhas, como hoje ainda acontece. Por isso que a gente tem o hábito, não é o óleo, mas quando o poder de Deus desce sobre o óleo, a unção desce sobre o óleo, aí sim acontece o milagre. Amém? Então o azeite é o símbolo do Espírito Santo, tá? Voltando. A pessoa que vive no mundo dos sentidos, dos 5 sentidos, vamos dizer assim, no mundo da carne, precisa sentir. Por isso que existe essa questão de ungir com óleo, tocar, pegar. A mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu somente tocar na orla das vestes de Jesus. Por quê? Porque Jesus passava, e quando Jesus passava, os enfermos, eles tocavam na orla, e ali saía a unção, esse poder do óleo, do Espírito Santo que estava sobre ele, estava nele. Ele era, você carregava ali a unção de Deus. Uma pessoa tocou, foi curada, então, se tocar, todos os joelhos procuravam pelo menos tocar. E ela disse: se eu somente tocar. Ela gerou isso dentro dela, foi a fé. E ela teve que fazer esse toque. E quando ela tocou, por quê? Porque ela era uma pessoa, a gente chama homem natural, homem carnal. Mas ela disse: se eu tocar, eu recebo. E recebeu a cura. E quantos outros não receberam? Por isso que fazemos esses atos proféticos às vezes. Tome um copo d'água, faça isso, faça aquilo. Por quê? Porque é o homem natural, o homem carnal, recebendo a instrução, a palavra da justiça e acontecendo. Se você já estivesse num nível, só bastava absorver a palavra e declarar a palavra. Amém? Compreendido isso aí? Porque se você já estivesse nesses níveis, não precisaria estar agindo. Se eu tocar nisso, tocar aquilo. Então, é preciso que se alimente. Na medida que vai crescendo. E quando deixar de ser bebê e criança em Cristo, você vai comer alimento sólido. Aí seria já no espiritual. Vamos ver o que é que diz 1 João, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se a palavra da justiça faz justiça, e se quando eu não confesso os meus pecados, não libero perdão, isso abre uma legalidade para o inimigo cometer uma injustiça contra os filhos e filhas de Deus? Sim. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Como? Ele já foi justo, fez justiça por mim e por você, para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça que esteja vindo sobre a minha vida e sobre a tua. Compreenderam? Declare. Depois você volta à administração, anota esse versículo e declare as injustiças que estão sendo feitas na tua vida e peça perdão. Você, como cristão, tem, vamos chamar assim, a Constituição Celestial, está escrito lá. Então vamos tomar posse, trazer para mim e para a tua vida, declarar, aplicar esse conhecimento na minha e na tua vida. Essa escritura, a Bíblia Sagrada, é para você tomar
posse, direitos, privilégios, deveres, que está escrito. Se você dissesse na situação que você está vivendo: Pai, perdoa-me, preste atenção, Pai, perdoa-me por aquilo que fiz, que ocasionou ou que causou esta enfermidade que está no meu corpo. Deixa eu repetir. Pai, perdoa-me. Diga aí na sua casa, repita comigo: Pai, perdoa-me por aquilo que fiz, que causou esta enfermidade que está sobre o meu corpo. Que às vezes a gente não sabe o que foi. Então peça perdão a Deus agora. Pai, o que foi que eu fiz? Me perdoa. O que causou esta enfermidade no meu corpo? Não queira sentir que está curado para depois crer. A palavra de Deus diz que a fé você chamará a existência aquilo que você não vê ainda. Declare e ore dessa forma. E você vai ver os resultados. Você vai ver que muitas enfermidades, muitas, vão ter que sair. Principalmente quando é ocasionada pelas trevas. Outro código revelado, como eu já falei, é renovar a sua mente. É somente uma mente renovada para compreender as verdades espirituais do reino de Deus que estão aqui no manual da vida para mim e para você. Não apenas a lei, porque se for somente aquela lei ali, da forma que você lê, olhando, analisando com a mente do homem natural, você não tem as revelações. Você não vive. E é preciso que o Espírito Santo entre dentro de você e lhe dê as revelações para você viver um sobrenatural. Pois ao nascermos de novo e recebermos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o nosso espírito ele foi recriado, como eu disse, mas a mente não. A mente permanece ainda a mente carnal. Então, peça ao Espírito Santo, diga: venha fazer morada eterna dentro de mim. Espírito Santo, agora me ajuda nessa caminhada, nesse início, a renovar a minha mente. Ela precisa ser renovada. Romanos 2:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para seus filhos e filhas. Se eu e você não renovarmos a mente, nós não vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Nós vamos viver como o homem carnal pelos 5 sentidos. Pai, eu te rendo graças, porque Tu hoje nos revelaste mais um pouco, para que nós possamos crucificar o homem natural, a mente do homem natural, e recebermos e renovarmos a mente do homem espiritual. Pois essa renovação da mente, que é eu lendo, eu meditando, eu falando, eu escrevendo, eu estudando, Tu, Senhor, vos renovareis no espírito do vosso sentido, que é a mente, e vos revistais de novo, homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado por essas revelações. Eu te aconselho a você estudar, rever essa ministração pelo menos umas 3 vezes e orar antes ao Espírito Santo para que te dê as revelações para o que você está vivendo hoje. Você vai ver que com a palavra da justiça e você declarando e você sendo alimentado, não mais com leitinho, mas com alimento sólido, você possa usufruir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para seus filhos e filhas, e você ser liberto. Eu sou livre, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tem um encontro marcado na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas. Um excelente final de semana, em nome de Jesus.